Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Vamos então para mais um estudo, aula 645, pelo YouTube 273. Então, a primeira parte é perguntas e respostas e a segunda parte é estudo da verdade da vida. Então, vamos para a primeira pergunta. Feminino divorciado há 41 anos. Escrevo em nome da minha irmã. A filha mais nova vem apresentando algumas manifestações de doença. Apresentou quadro de pneumonia. Tem tido crises asmáticas, febre alta e convulsões. A mãe cometeu aborto do primeiro filho. Fez o registro dos anjinhos e registro de oração para os antepassados. Lemos a sutra diariamente para os antepassados. Gostaríamos de orientações, por favor. Bom, é importante que a mãe, no caso, a sua irmã, assista essas aulas. E não sei se ela está assistindo, porque a pessoa ouve e depois vai retransmitir, nunca retransmite 100% de tudo que foi falado, a não sei que grave, né? Mas nesse caso é melhor assistir, criar o hábito de assistir, tá bom? Então é fundamental para que ocorra um impacto maior, uma compreensão maior. Então esse tipo de situação ocorre quando a criança não foi recebida com amor. Quando a mãe soube da gravidez, ela não sentiu alegria ou então não queria. Ficou alguns momentos, alguns minutos, alguns dias pensando, e agora? Eu não queria essa gravidez. Isso lembrando que o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. O espírito demora, dependendo do nível espiritual, 15 a 20 anos para reencarnar. E depois de todo esse tempo, quando é o momento que ela voltar para a Terra, ela não é bem aceita. Então isso daí repercute muito no comportamento da criança, na saúde da criança. E outro detalhe, pneumonia é decorrente de desarmonia no casal. Então, algumas coisas, alguns sentimentos de ciúmes, conflito, discordância, isso é transmitido, repercute na criança, nos filhos, tá? Então, há casais que acostumaram serem condescendentes ou tolerantes um com o outro, mas isso interiormente é desarmonia, porque não está com aquela harmonia, com aquela gratidão, com aquela paz, com a alegria de estarem juntos. Então fica aquela areia entre os dois, aquela diferença, aquela divergência, e os sentimentos não é de harmonia, então ficam de costas um para o outro. Isso tudo repercute na criança. Então é importante trabalharem sobre esse detalhe. Não é simplesmente falar para o marido, é importante que o marido leia lições para o cotidiano, é importante que ele também pratique algumas coisas. Ah, meu marido não vai praticar. Não, então, imagine o contrário, imagine que ele está praticando, que ele está lendo os livros. Se você imaginar todos os dias, ele vai captar essa sua mentalização e vai passar a se interessar também. Outro detalhe, o marido não quer saber nada de Seitonoye, então tudo bem, não force, porque os 5 desejos, um desejo é ser livre. Então quando começa a forçar, a pressionar, ele se sente
cobrado. Então é muita pressão, ele não se sente livre. Isso faz com que ele não faça aquilo que está sendo pedido, porque é imposto e não é uma coisa natural. Então é importante fazer o seguinte, quando assim, eu sempre menciono, coloque na porta do banheiro o preceito da Seichonen, a folhinha. Então ele sentado no trono, ele não tem nada que fazer, fica olhando para lá, para cá, aí depara com o que está na porta. Aí ele começa a ler, vai se interessar. E aquilo começa a levar a uma reflexão. Troca todos os dias, não deixa sempre na mesma página, todo dia troca o dia, tá bom? É bom que o casal leia lições para o cotidiano e cada um reflita sobre onde eu preciso melhorar, Aí quando um casal, muitas vezes uma pessoa pensa que já sabe muito, como aconteceu com o professor Tokurissa, ele estava doente, médico doente, e pela medicina não estava sendo curado. Aí a mãe levou para ele o livro da Seichonen e falou, leia este livro. Você pensa que é inteligente, mas aqui tem um homem muito mais inteligente, leia. Aí deu a verdade da vida. E o professor Tokurissa no começo não queria ler, mas como a mãe entregou, era filho único, ele começou a ler, mas riscar, doença não existe. Por que não existe? Por que eu sou médico? Então ele olhava pelo lado materialista, pela visão, pela ótica do materialismo. Então ele não estava entendendo. Mas na segunda leitura, ele começou a entender algumas coisas e pensou, essa parte não devia ter riscado, essa daqui também não devia ter riscado. Aí na terceira, quarta, quinta leitura, aí chegou à conclusão, não devia ter riscado nada, está tudo correto. Tá? Então, do ângulo da visão da vida de Deus, está correto. Então é bom que o casal procure fazer uma auto-reflexão. Não adianta orar para a filha se o casal estiver em desarmonia, não vai resolver nada. Antes de ler a sutra na cabeceira, é importante que leia a sutra na cabeceira, é importante ler também a revelação divina da grande harmonia, todos os dias, ok? Pergunta número 2. Feminino, 64 anos, solteira. Há 2 anos, um músculo do lado esquerdo do meu pescoço está repuxando. Recentemente, apareceu outro problema, a tontura. Estou tratando os problemas por meio da medicina. Meu pai e meus avós são falecidos e faço a leitura para os meus antepassados. Como faço para resolver esses problemas que não passam de ilusões? Bom, você disse tudo, não passa de ilusões. Agora, você está lendo a sutra para os antepassados de vez em quando, diariamente, de segunda a segunda, ou seja, sábado, domingo e feriado. Então é importante que faça isso. E outra coisa, está lendo por ler ou está lendo com aquela alegria e amor? Alegria e amor são 2 pontos fundamentais para que a leitura seja recebida com muito agrado e com muita alegria por parte dos antepassados. Outra pergunta, você tem providenciado registros espirituais para os antepassados e para o antepassado vertical, que são os pais, avós, bisavós, tataravós, e para os antepassados colaterais, que são os tios, tios-avós, tias-avós, primos, parentes, todos os parentes que você tenha, faça registros espirituais para todos eles. Isso é muito importante, ok? Então, muitas pessoas, muitas vezes, têm problema no braço, problema no ombro, nas costelas, e pensam que foi um tombo que levou, porque fez uma força descomunal, ou então alguma coisa que aconteceu, mas tudo isso é porque tem algum antepassado colateral, tio, tia, ou primo, prima, que está necessitando de ajuda. Então, aparentemente, foi um tombo que levou, ou um acidente que sofreu, mas na verdade não é bem assim não, tá? Então, providencie para todos eles. E se sim, veja se não esqueceu algum nome, às vezes a pessoa esquece de algum nome, e até amigos, viu? Até amigos influem, como eu mencionei, aquele caso da pretora jesuína Danta lá de Ilhéus. Você não está um pouco rebelde com o superior, o irmão, o cunhado, o tio, tia, ou ainda os pais ou os avós, mesmo que tenha falecido, você ainda guarda esse sentimento
contra eles, então, se sim, pratique oração do perdão 30, 40 vezes por dia durante um mês. Esta tontura pode ser decorrente disso, falta de docilidade em aceitar a orientação, uma bronca. E uma ocasião, um rapaz me disse, por que o senhor está me dando bronca? Aí eu falei para ele, você já viu uma pessoa dar bronca, uma pessoa que ele não gosta? Não vai dar bronca para aquela pessoa que não gosta. Ela dá bronca porque ela quer o bem dessa pessoa. Yogananda também fazia isso e um aluno disse, mas o senhor dá muita bronca. É porque eu te amo, né? Porque eu te amo. Porque eu quero o bem seu. Então, eu quero que você corrija esse hábito ruim, por isso que então vem uma forma de bronca. Às vezes a pessoa fala, uma vez, duas vezes, e a pessoa não entende. Quando leva uma bronca, ela acorda e aí começa a fazer. E depois ela vê o resultado. Então, isso eu noto, às vezes eu recordo das broncas que meu pai me dava, e depois de muito tempo, eu começo a pensar, fazendo a empatia, me colocando no lugar dele. Eu penso assim, ele tem razão. Ele dava bronca porque ele queria o meu bem, o amor que ele tinha por mim, né? Então, por exemplo, quando eu ia, muitas vezes, uma criança, outro amiguinho meu que morava do outro lado da rua, aí meu pai atravessava a rua, minha mãe atravessava a rua, quando olhava que não tinha carro, então eu atravessava correndo. Aí depois, quando chegava a hora do término da brincadeira, eu saía e meus pais iam me esperar do outro lado. Aí do outro lado, quando for lá, olhava assim, estava livre, não tinha trânsito, vem, corre. Aí quando meu pai ia me buscar, às vezes ele levava bronca. Não faz assim, não corra assim, corra reto. Eu não entendia. E tomava bronca no dia seguinte outra vez. Não corra assim, corra assim. Mas ele não falava muito bem português, então a rua é assim, né? Então ele fala, não corra na diagonal, corra reto. Depois, quando eu entendi matemática, eu entendi que a distância mais curta entre dois pontos é a linha reta, e não oblíquo, não da parte de um triângulo da hipotenusa, mas do cateto, né? Do cateto, então é essa parte mais importante, mais curta, é a linha reta. Então, ele não sabia explicar direitinho em português, porque não tinha muitos vocabulários. Então ele falava, corra reto, corra assim, e não assim. Tá? Assunto para os antepassados, você tem feito diariamente, sábado, domingo, feriado? Então, faça, viu? Pergunta número 3. Masculino, 51 anos, casado. Adotamos 2 crianças, um casal de irmãos. Nossa filha nasceu com 6 meses e durante a gravidez, sua mãe biológica fez uso de entorpecentes. Hoje apresenta a estrutura óssea de uma criança de 2 anos, apesar de estar com 4. E assim que sair a adoção permanente, vamos alterar o sobrenome dela e do irmão, colocando nossos irmãos. Já vi casos, por cortar essa questão de nomes antepassados, a criança sofre problemas, inclusive, de crescimento. Como devemos tratar esse ponto? Devemos apenas enviar os registros sobre o nome dos antepassados biológicos para o Santuário Roso anualmente, ou devemos incluí-lo na tabuleta espiritual dos nossos antepassados? Bom, isso daí é muito relativo. Sobre o fato da sobrenome que foi cortado e não está e teve problema de crescimento, eu que citei esse caso, porque eu estava no Nordeste em 1978, tirei férias da empresa e fui lá, aí uma pessoa me disse o seguinte, eu tenho um sobrinho que é anão, e na minha família não tem nenhum caso de anão. Aí eu perguntei, como que foi a situação dos pais? Ele disse o seguinte, os pais se separaram e o avô, vendo que ficou com o sobrenome do genro, do ex-genro, rasgou a certidão de nascimento e fez um novo registro de nascimento.
Bom, naquele tempo, na década de 70, 60, não havia internet, não havia informação digital. Então, o que um cartório fazia, o outro não estava sabendo, não tinha essa informação, não tinha esse cruzamento. Então, ficou com o sobrenome do avô materno. Aí eu falei, olha, quando ele falou assim, por quê? Eu falei, o sobrenome foi cortado, a raiz foi cortada. Foi aí que ele contou a história dos pais se separaram, por isso que o avô materno tirou o sobrenome do ex-marido da filha e só deixou o sobrenome dele. Então, falei, por isso que o sobrenome do pai biológico não teve continuidade, não cresceu, não expandiu. Por isso que também a criança ficou parada, né, no tamanho. E aí, o que tem que fazer? Pedir perdão para o sobrenome do pai biológico e providenciar registros espirituais. E também ler a sutra na cabeceira da criança. Bom, o importante agora é purificar o subconsciente das filhas. E por que purificar? Porque durante 9 meses na barriga da mãe biológica, toda a emoção que a mãe biológica passou, o uso de entorpecente, uma vida desregada, solteira pelo visto, né? E isso foi captado pela criança. Então, é importante que a rejeição que ela deve ter tido também, que a mãe, no caso, assim, de uso de entorpecente, com aquela barriga crescendo, ela deve ter ficado, com certeza, eu não queria gravidez, isso daqui está me atrapalhando. Então, é importante vocês fazerem o seguinte, no subconsciente, no inconsciente da filha, está muito gravado, muita insatisfação, muita rejeição, muito ódio, muita tristeza. Então, a sua esposa, diariamente, chega na cabeceira da filha e fala o seguinte, filha, eu estou aqui no lugar da sua mãe biológica para pedir perdão por ter te rejeitado, porque eu não recebi você com amor. Me perdoe, me perdoe. Em seguida, lê a revelação divina da grande harmonia e a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Fazendo isso todos os dias, falando, me perdoe, estou aqui no lugar da sua mãe biológica, porque eu não pude aceitar, não aceitei, não recebi você com muita alegria. E então, se desculpando no lugar da mãe biológica, faça a oração da revelação divina da grande harmonia e depois a chuva de néctar da verdade. Fazendo isso todos os dias e depois fala o seguinte, depois que terminar a sutra sagrada, diga o seguinte no ouvido, você é filha de Deus, você é amável, você é harmoniosa, é bondosa. Você é filha de Deus, é amável, harmoniosa, é bondosa. 30, 40, 50 vezes por dia. Fale baixinho no ouvido, e isso tudo vai ficando gravado no subconsciente dela. Ok? Isso durante 1 mês é importante fazer. Pergunta número 4. Masculino, 51 anos, casado. Sobre o comportamento, minha filha adotiva de 4 anos é uma criança que tem rompantes, quase que diários de choro, misturado com agressividade. Bom, isso acontece porque nos 9 meses que ela ficou na barriga da mãe biológica, não sendo benquista e muitas vezes sendo odiado, sendo xingada, por que veio, por que eu fiquei assim, por que eu estou com essa gravidez, e tudo aquelas palavras negativas que magoam muitas pessoas que não está sendo recebida com alegria. E outra coisa, continuando com a pergunta, ela tenta bater nas pessoas, principalmente na mãe. Bom, tenta bater na mãe, porque no inconsciente dela, a mãe, ela quer bater na mãe biológica, não na mãe adotiva. É importante entender isso. E então tem que entender que essa agressividade que ela quer bater no inconsciente, ela não está distinguindo quem é a mãe biológica com quem é a mãe verdadeira, né? Quem é a mãe adotiva, quem que é a mãe biológica. Então, por isso que fazendo isso daí diariamente e com muito amor, abraçando, elogiando,
isso tudo vai gravando aquele amor, aquele carinho. E até os animais, outro dia estava vendo no Discovery, um animal selvagem, e o rapaz deu uma comida. No começo ele ficou assim, com distância, com desconfiança, pegou e saiu correndo. Dia seguinte ele veio outra vez, aí ele ficou segurando na mão, aí cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, aí começou a fazer carinho na cabeça desse animal. Eu não lembro que animal que era um mamífero, e chegou um ponto que ele ficava junto no colo dele e ficou domesticado. Então ele pegou a confiança, aquele carinho, aquele amor que a pessoa começou a fazer, ele adotou esse animal. Então, assim também, mesmo que a pessoa seja rebelde, com muito amor, com muita paciência, pouco a pouco vai conquistando. Também o coração tem que estar em harmonia, o coração tem que estar com aquele amor, carinho verdadeiro, e assim ela vai captar todo esse amor, tá? Ela tenta bater nas pessoas, principalmente na mãe, mas também no pai, porém com menos intensidade. E se não a segurarmos, ela pode inclusive machucar sozinha ou tentando morder algo. Durante esses rompantes, ela fica quase incontrolável e às vezes seu olhar fica irreconhecível. Até parece que não é ela. Já melhorou nas questões de intensidade, mas ainda é frequente. Quando retorna ao normal, ela é uma criança carinhosa e inteligente. Dentro de casa, fora de casa, com estranhos, ela é tímida e fechada. Alguma prática recomendada para auxiliar no desenvolvimento mental, corporal e espiritual da nossa filha? Sim, exatamente isso que eu estou lhe falando. De quando ela estiver dormindo, o consciente está dormindo, o cérebro está dormindo, mas o subconsciente não dorme. Então, você falando, quando ela está dormindo, aquilo vai fluindo para o subconsciente. E lembre da seguinte palavra da Sutra Sagrada: no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, criado por Deus. Então pense nessa frase e pense no Deus interior que habita na sua filha, que no âmago da matéria existe o seu eu verdadeiro, a sua natureza divina, o seu Deus interior. Mas por enquanto existe ainda uma camada de ilusões, de ódio, ressentimentos pelo que ela passou. Então, tirando isso, através do perdão, através das orações, ela vai manifestar o eu verdadeiro. Então, sempre veja o lado eu, o eu verdadeiro dela, o Deus interior dela. Então, 30 minutos após ela adormecer, faça a oração do perdão dela para a mãe biológica. Fala: filha, você perdoa a sua mãe biológica. E faça oração do perdão da filha para a mãe biológica. E depois faça da mãe biológica para ela, a sua mãe biológica que te trouxe ao mundo, pediu perdão para você e está te perdoando, e vocês duas são uma só perante Deus. Você agradece a sua mãe te agradece. Então faça esse ping-pong dela para a mãe biológica e da mãe biológica para ela, 30 daqui para cá, 30 daqui para cá, tá bom? E em seguida diga no ouvido dela: você é filha de Deus, mas diga com amor, é amável, é bondosa, é carinhosa, é dócil, é harmoniosa, é filha de Deus, é amável e harmoniosa. Repete isso durante uns 10, 15 minutos diariamente na cabeceira dela. E durante o dia, sempre procurar abraçá-la, falar sorrindo, falar com carinho, tá, com muito amor. E aí, pouco a pouco, ela vai se transformar. Pergunta número 5. Feminino, 47 anos. Meu pai estava com pedra de vesícula, pedra fora da vesícula, e foi realizado o procedimento de retirada da pedra. Na consulta do retorno, foi internado que é melhor fazer a cirurgia para tirar a vesícula e solicitou os exames pré-operatórios. Os exames estão normais, mas tem os riscos da idade avançada e anestesia geral. O médico disse que a decisão é da família. Gostaria da orientação.
Olha, primeira coisa, por que apareceu essa pedra? É que o seu pai não tem uma certa dificuldade para perdoar. Às vezes ele lembra muita coisa do passado. Isso fez com que algum fato, alguma pessoa que o magoou, ele ainda não perdoou de verdade. Então fale para o seu pai lembrar quem são essas pessoas que ele ficou muito ressentido e fazer a oração do perdão. Então fala para o seu pai, por exemplo, dá para ele ler o Lições para o Cotidiano. Seu pai, você não mencionou a idade dele, mas mesmo que tenha 80 anos, isso é praticamente quase minha idade. Eu estou na beira dos 80. Então ele pode perfeitamente ler, entender e entender, compreendendo, e deixe que ele mesmo converse sobre o que está no livro Lições para o Cotidiano, troque umas ideias, umas explicações, e ele compreendendo a importância de perdão, aí ele vai perdoar certa pessoa. Nesse livro Lições para o Cotidiano, tem vários casos de pessoas que quando perdoaram a outra pessoa, o marido ou a esposa, a cura estabeleceu rapidamente. Logo no início, nos primeiros capítulos, já tem um caso assim, tá bom? Então, antes de decidir se vai ou não retirar a vesícula, diga para pensar nas pessoas que aborreceram e praticar a oração do perdão 15, 20 vezes por dia. E atualmente a medicina está avançada e pense também, se optarem pela cirurgia, pense que quem vai operar é a mão de Deus. E imagine a cirurgia muito bem feita e seu pai superou o problema, mas se seu pai perdoar, o caminho é mais curto, não vai precisar retirar a vesícula. Pergunta número 6. Feminina, casada há 42 anos. Conheci o ensinamento da Seitione ainda criança. Sou psicóloga, minha paciente é casada, tem 53 anos, tem 2 filhos. Sofre muito com dores crônicas, sente dores de cabeça. Já realizou muitos procedimentos na tentativa de amenizar suas dores. É uma pessoa muito amorosa. Perdeu o pai quando era muito jovem. E a família precisou se organizar financeiramente, pois afetou a condição financeira da família. Sua mãe faleceu anos depois. Minha paciente tem dificuldade de se ver como uma pessoa próspera. Sente culpa por não estar bem, por não conseguir gozar plenamente os momentos familiares. A cabeceira de sua cama apareceu toda arranhada, enquanto dorme, range os dentes. Não tem sono reparador e acorda ainda mais tensa. Ela está disposta a seguir a orientação. Eu já faço oração da cura divina para ela e também registros espirituais do rosto para os seus antepassados, para os seus sobrenomes. Bom, o importante é que, se ela ler Lições para o Cotidiano, outro livro da Seitione, e compreender que todos são filhos de Deus, e antes de dormir, ela lê a explicação da oração do perdão e perdoar as pessoas, principalmente na infância, como passou muito tumulto, a vida dela foi totalmente seguindo um rumo diferente com o falecimento do pai. Então, com quem que ela foi tratada, qual a pessoa que cuidou dela, esse é um detalhe. A mãe casou outra vez e teve padrasto, como foi essa situação? Algumas pessoas o magoaram muito a sua paciente, então ela precisa perdoar as pessoas. E outra coisa, perdoar o pai, porque muitas vezes, vendo aquela situação difícil, a pessoa culpa o pai. Como aquele caso daquele rapaz que tinha ferida no pé e não cicatrizava. Eu olhei aquilo e falei, você precisa perdoar seu pai. Mas como? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. E você não reclamou a ausência do seu pai? Natal, você via os seus amigos com os pais, a família, e você não tinha o pai. Aí ele começou a chorar. Ele falou, é verdade. E com os olhos vermelhos disse, eu reclamei, xinguei meu pai de egoísta porque ele se foi e me deixou sozinho. Então, aquilo fez com que ele lembrasse de um fato que ele não que estava lá escondidinho lá no inconsciente.
veio à tona, falou, então, a missão dele já terminou, você sabe disso. Então, não adianta você querer que ele continuasse aqui se a missão dele já tinha terminado. O astronauta, quando vai para o espaço sideral, quando a missão dele termina, ele regressa para cá e despe aquela roupa de astronauta e vive normalmente com a roupa que é dele, com o corpo carnal, que é a roupa carnal que é o corpo dele. Mas não fica andando com aquela vestimenta de astronautas para cima e para baixo. É o que aconteceu com seu pai. Terminou a missão, despiu o corpo carnal e regressou para o mundo espiritual. Então, agradeça a papai, agradeça pelo fato de você ter vida, você ter um pai, ele deu um carinho para você, um amor, mas teve que voltar para o mundo espiritual. Aí, ele trabalhava como ator na televisão, ator de peças, novelas, e 3 meses depois, quando eu fui lá para a cidade dele, no Rio de Janeiro, ele fez o relato. Então, ele contou que fazia 8 meses que eu não usava o sapato do pé esquerdo devido à ferida que não cicatrizava. Quando ele começou a praticar isso, questão de 10 dias, a ferida cicatrizou. Aquela ferida que demorou, estava quase completando 9 meses, desapareceu em 10 dias. Então, simplesmente, é isso que tem que ser feito. Então, diga para ela que toda a família, todos são filhos de Deus. Ela precisa ler o livro Buscando o Amor dos Pais e lições para o cotidiano. Primeiramente, ler Buscando o Amor dos Pais, assistir um seminário na academia da Seiichi Noye. E tem um detalhe, você como psicóloga, parece que uma coisa que psicólogo não pode entrar nessa área religiosa, mas conversa com ela, se ela aceita tudo isso, agradecer papai, e muitas vezes a pessoa fica frustrada, com mágoa porque o pai faleceu e provavelmente é exatamente aquilo que eu mencionei, aquela ausência. E a mãe casou, quem fez o papel, quem foi o substituto do pai dela, do pai biológico? Não teve, então ficou a própria mãe ou os tios, e muitas vezes ela não era criticada, maltratada pelos familiares ou na escola. Então ela precisa ler os livros da Seiichi Noye e agradecer. E ela, antes de dormir, agradecer, ler a revelação divina da grande harmonia todas as noites antes de dormir e não dormir com mágoa, ódio de A, B, C. O sono, para ser repousante, tem que dormir sem carregar esses sentimentos de tristeza, de ódio, porque aí, se carregar esse sono, não vai ser repousante, vai ser desgastante, porque o inconsciente não para de trabalhar. O consciente dorme na hora que está dormindo, mas o inconsciente não dorme. Né? Você, como psicóloga, sabe disso. Então, por isso que é importante dormir com aquela paz interior, com aquela paz e harmonia, com tudo e com todos, e por isso ela vai começar a mandar para o inconsciente um ressignificado diferente de paz e harmonia com tudo e com todos, das pessoas com quem ela teve contato na infância. Ok? Fim da primeira parte. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina.
Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seitinoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários em nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado! Muito obrigado, vamos para a parte 2. Estudo a verdade da vida. Quem deseja fazer pergunta, o e-mail é estudoaverdadedavida@sni.org.br. Não adianta mandar carta, e-mail, não sei o quê, que eu não estou respondendo por cartas e e-mail, tá bom? Porque alguém quiser uma orientação, ligue para 5014 2258 que eu vou atendê-lo desde que tenha agendado, tem que agendar. Cada pessoa tem direito a 30 minutos, por isso que chegue antes. E às vezes a pessoa fala, não, eu calculo que vai dar, e quando perde 15 minutos, só vou poder atender 15 minutos. Porque terminando aquele horário dela, em seguinte é outra pessoa que tem direito a 30 minutos. Então, isso são 2 dias, quarta e quinta-feira, quarta-feira à tarde e quinta-feira dia inteiro, que eu fico atendendo a orientação pessoal, tá? Então é importante fazer o agendamento para 5014 2258. Então tem muitas pessoas que vieram lá de Brasília, Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, e parece que está programado pessoas do Rio Grande do Sul. Então a pessoa que quando quer, necessita, vem pedir orientação. Isso tudo deixa a pessoa muito feliz. Então, pergunta, quiser formular pergunta, estudoaverdadedavida@sni.org.br. Eu, não, conforme disse, não estou respondendo cartas, porque atualmente a minha agenda está lotada, mas no passado eu respondia, mas fiquei 15 anos sem ter férias por causa dessas cartas. Até um ano que eu recebi 1.225 cartas, até no Natal, na véspera do Natal, dia 26 de dezembro, 27, Ano Novo, véspera do Ano Novo, eu respondi cartas. Mas agora não estou mais com aquele mesmo pique também, porque respondi a carta no avião, mas isso é muito desgastante. Então, mande a pergunta para estudoaverdadedavida@sni.org.br ou agendar orientação pessoal pelo telefone 50, operadora 11, São Paulo, 5014 2258. Então vamos dar aos tradicionais abraços. Abraço para Lucimara Venâncio, não colocou a cidade. Maria Andrade, também não colocou a cidade. De Brasília, pretora Isa Maria Pagano Castilho. Lá de Regional Catete, Rio de Janeiro, Adão Gurgel. Um abraço para Edivana Luiz Pereira, Leonel, não colocou a cidade. Catanduva, Rio Preto, Maria Neuza Alves. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pretora Cida Colombo. Poços de Caldas, Rodrigo Alves. Rodrigo Alves não é o que foi o presidente da República, ele é Rodrigues Alves, né? Regional Curitiba, Yolanda Furlaneto, Itatiba, Maria Augusta Cruz Del Forno. Ok? Então vamos para uma pergunta. Como que você tem feito as orações? Orar por orar e o sentimento? Está com raiva, vai fazer oração? Não vai surtir efeito, porque você precisa tirar, ou seja, para você receber Deus, você tem que estar com o coração limpo.
Você vai receber uma visita na sua casa, primeira coisa, fazer a limpeza, passa o aspirador, limpar a casa para receber a visita. E para receber Deus também tem que limpar a sua mente, limpar a sua casa mental para que Ele possa vir, tá? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. E Deus é amor. Se onde a pessoa que está rezando ainda guarda ódio, Deus não consegue se ajustar. Por isso que na revelação divina, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Aí então me revelarei. Então é amor que dá o sentimento de amor, de paz, de união, é que fará sintonizar-se com Deus. Então não adianta você querer sintonizar Deus com sentimento de ódio, não vai conseguir. Então é importante manifestar o amor. Outro detalhe, a oração que você faz é simplesmente dentro daquela formalidade e o sentimento. Esse é o sentimento que é importante. Se a pessoa faz friamente e faz a oração, é uma coisa. Quando sente aquela presença de Deus, você faz uma oração, sente Deus estar presente com aquela ternura, é porque você entrou naquele clima de amor e ternura. Então, na verdade, é você que está manifestando o amor, a gratidão na hora que você está fazendo a oração. E na hora que você sente aquela paz interior, aquela ternura de Deus estar com você, você está com Deus, você não quer nem abrir os olhos. É interessante, porque é este o nosso eu verdadeiro que está em comum união com Deus, né? A comunhão com Deus. Então, exatamente, o Shinsokan, ela não é uma prática recitativa, é uma prática meditativa contemplativa. Então, se é uma prática meditativa contemplativa, e a pessoa fica lá repetindo, é o oceano infinito a saber de Deus, infinito a saber de Deus, repete 20, 30 vezes, não vai dar tempo de meditar, porque você ficou só recitando. Então, recita, comece a recitava 4 a 5 vezes, depois entrava naquela meditação, na inspiração, mentalizando a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, imaginando não o ar, mas a vida de Deus fluindo para dentro dela, influindo. Aí prenda o ar para ter aquela sensação. Da sensação vem a emoção, a certeza que Deus está em você. Deus está em você. Então você tem a vida de Deus, essa vida de Deus faz com que o sangue, o alimento que você come transforma-se em sangue e os seus olhos piscam, você não precisa ficar colocando soro fisiológico no olho e não resseca. Também as mãos, você não precisa passar HD40, óleo cinge para lubrificar. Automaticamente a vida providencia tudo isso. Então tem muitas outras coisas maravilhosas que nós fazemos graças à vida de Deus que está em nós. Mas como fazer para que possamos sentir aquela devoção? Para que sentimos Deus junto conosco, né? Como fazer? Nesse momento, quando você sente que Deus está com você, você sente, por exemplo, volta da Academia de Biona. Academia de Biona, outra academia, seja lá de Rio Grande do Sul, lá da Amazônia, do Belém do Pará, Santa Fé, ou de Minas, ou de Curitiba, ou de qualquer outra academia, onde que tiver uma academia da Setionê, você volta depois de participar do seminário com vontade de falar, eu sou feliz, eu queria gritar para o mundo, eu sou feliz, sou filho de Deus, não é? Mas isso tudo é o desejo de você explanar, sou filho de Deus, né? Então, vamos na verdade da vida, volume 38, página 109, dia 23 de outubro. O Shinsokan, a meditação Shinsokan, torna-se realmente sublime e produz efeitos quando praticado com sentimento de gratidão a Deus. Então não é simplesmente oração, seguir ao pé da letra, formalmente, mas o coração não tem um sentimento de gratidão a Deus.
E o mestre escreveu num dos livros da verdade, ele fala assim, não faça de Deus um office boy. Tem muita gente que faz de Deus um office boy, um criado, um empregado. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não é bem assim, né? Nós precisamos ter aquele sentimento de gratidão, daquele amor e agradecer e manifestar essa união, principalmente aquele amor dentro de nós. Aí sim vai surtir efeito. Bom? E aí diz, qual a diferença do Shinsokan bem iluminado com Shinsokan feito com formalidade? Esse é um ponto que nós devemos compreender. Tem um livro chamado Descoberta e Conscientização da Natureza Humana, ou Natureza Divina, Descoberta e Conscientização. Ali o mestre fala sobre formalidade. Existem muitas pessoas que são muito formais, excessivamente formais, e faz tudo a pé da letra, como faziam os escribas e fariseus. Mas falava, mas não praticava, então não adianta. Então não tinha aquele amor. Agora, Cristo, ele falou, eu não vim destruir as leis, eu vim completar. E eu vim fazer com que vocês coloquem em prática aquilo que vocês estão ensinando. Esse é um detalhe que foi a grande missão de Jesus Cristo. E ele não foi compreendido isso. Por isso, quando os escribas e fariseus continuavam cutucando, provocando Cristo, para dizer que estava fora da lei, que fora, então tudo isso, naquele tempo era o que mandava, era a igreja, né? Não era o Estado. Então, fazia de tudo para condená-lo. Mas Cristo, muito sabiamente, os discípulos, aí o detalhe, por que Cristo usava parábolas? É porque sempre tinha um espião, escriba, fariseu, então usando parábolas para os seus discípulos, as outras pessoas não estavam entendendo por que aquele rodeio, mas era para que as pessoas, discípulos que estavam sempre acompanhando, entenderem a verdade. Então aí que está a diferença da sabedoria de Cristo. Então, qual a diferença entre o Shinsokan bem iluminado com aquele que é feito com formalidade? A diferença é o estado da alma. Com que alma, com que sentimento você vai fazer a oração? Esta é a grande diferença. Então, fazer com amor, com devoção, com aquela humildade, aquele sentimento de baixar a cabeça para Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, nós estamos reverenciando Deus. Essa reverência, essa humildade de reverenciar a Deus, isso a Seitonei também ensina isso. E Seitonei sempre coloca Deus é o todo de tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é perfeito amor. Canto para contemplar a imagem verdadeira, sempre nós colocamos Deus em primeiro lugar. E que eu menciono, muitas pessoas chamam o deputado de Vossa Excelência, mas chama Deus de você. Não tem aquele tratamento de senhor para Deus. Né? Meu pai sempre ensinou, quando chegar no local, chame de senhor, senhora, uma pessoa mais superior, uma pessoa mais idosa, senhor, senhora. Isso é muito importante. Né? Então, é fundamental que as pessoas, você, chama Deus de você e chama um político de Vossa Excelência. Então, o político é superior a Deus? Não é. Então, é importante que santificado seja o nome de Deus. Esse é o significado de santificado seja o nome de Deus. Aqui na página 109 consta o seguinte: o Shinsokan torna-se realmente sublime e produz efeito quando praticado com sentimento de gratidão a Deus. Quando praticado com sentimento de gratidão a Deus. É aí que nós vamos entender por que o mestre escreveu num dos livros, nas academias da Seichonoye, antes do início do Shinsokan, se faz o agradecimento. Agradece a Deus, antepassados, papai, mamãe. E depois que, quando a pessoa estiver manifestando aquele sentimento de gratidão, muito devoção, aí começa o Shinsokan. Experimente você fazendo em casa isso. Agradeça a Deus, antepassados, papai, mamãe, cônjuge, filhos, todas as pessoas com quem você convive. Entre em harmonia total, mas faça qualquer... E não falar obrigado mecanicamente, mas obrigado, muito obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, cônjuge.
muitas vezes a pessoa, ao invés de agradecer o cônjuge, fica criticando, xingando, mentalmente brigando com ela, não perdoa. Divergência entre o casal ocorre, existe, sempre ocorre, mas é preciso procurar se colocar no lugar do outro para entender o que ele está querendo dizer. Mas também, uma vez que teve divergente, aceite. Às vezes ele está falando uma coisa, ele ou ela está falando uma coisa que é para o seu bem, e você aceite. Sim, muito obrigado, muito obrigado. E não ficar na defensiva. Muitas pessoas ficam só na defensiva, formando uma barreira e ouvindo só o que ela quer por causa do ego, né? Então, esse é um detalhe. Mas Cristo, ele tinha aquele amor com todas as pessoas. Ele sentava na mesa com bêbados, e suportar bêbados é um grande amor. Ele descia do vale onde ficavam os leprosos, que eram ignorados, que eram maltratados, mas ele conversou um por um e curou todos os leprosos daquele lugar que ele estava, onde ele estava debaixo de uma caverna e onde moravam os leprosos. E leprosos depois colocavam uma lata, com um sino na perna, para cada passo que der fazer barulho, as pessoas sabiam que estavam chegando leprosos e as pessoas saíam correndo, né? Então, este amor de Cristo, ele transcendia tudo isso e curou todas as pessoas. Não vai lá, que não é para transmitir, realmente transmite, mas desde que esteja em harmonia. Desarmonia acaba transmitindo. Se for vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não está em harmonia com tudo e com todos. Mas como Cristo estava em harmonia com tudo, e ele curava as pessoas, ele foi até o vale, onde só tinha leprosos, conversou com um por um, e todos ficaram curados. E ele não ficou com lepra, não, tá? Então o povo, quando era garoto, então antes disso, imaginando Cristo fazendo a multiplicação dos pães. Aí eu lembrei, quando eu era garoto, meus amigos falavam, japonês quando alguém morre faz festa, né? Eu vi isso várias vezes, dizendo que japonês faz festa quando morre alguém. Porque sempre fazia uma missa depois que a pessoa faleceu, ou depois do velório, e até a pessoa que veio de longe, por que eles faziam davam comida para as pessoas que vinham no velório? Porque no japonês, quando alguém adoece, ele vai visitá-lo, leva uma fruta, alguma coisa, e um envelope, mas não um envelope vazio, um envelope com dinheiro dentro. Essa é uma tradição japonesa. E se a pessoa falece, visita também, leva o envelope, e na missa de 7º dia, visita também, leva o envelope também. Então, é um hábito, por isso que o povo é próspero, né? A nação japonesa é assim. Os Estados Unidos também prosperou, porque lá os imigrantes que foram da Inglaterra para fugir, não aceitavam a mudança do Henrique VIII, que para poder casar ele se divorciou, separou do Papa e criou uma nova religião chamada anglicanismo, e aquelas pessoas que eram contra essa mudança, então eram perseguidos. E foram para onde? Foram para os Estados Unidos. E ali ficaram livres e produziam tudo que produziam, e sem aquela observação, aquela condenação, aquela perseguição, porque não estavam seguindo o anglicanismo. E também, aí surgiu o Dia de Ação de Graça, Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graça, e a primeira colheita do ano, da primeira colheita, 10% era dado para Deus, né? Simbolicamente, a primeira colheita foi aí que começou aquele sentimento de dar alegria, dar ao próximo, sempre dar 10% dessa colheita. Mas os japoneses, então, dando envelope. Lá nos Estados Unidos também esse sentimento. Então, essas pessoas que têm o sentimento de dar também recebem. É isso importante. E, por outro lado, se você recebe uma visita, então você também vai fazer uma visita, leva frutas, né? E também quando alguém falece, levava o envelope também. Na missa de 7º dia também.
foi que Jesus Cristo pensou. Vieram de tão longe, andando quilômetros e quilômetros, e agora vão regressar com fome. Hoje em dia tem muitas lanchonetes por aí, várias lojas de comida, restaurantes, né? Mas naquele tempo não tinha tanto. Então, pensou sobre isso, e Cristo não queria que os discípulos falaram assim, despeça, porque já vai começar a escurecer, despeça para que eles possam, na aldeia, comer alguma coisa, antes de seguir viagem. Mas Cristo falou, não, dai comida para eles. E aí os discípulos falaram, mas mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí ele pediu para todo mundo que estava de pé sentar-se, ele dividiu o pão, entregava, dividiu, e não parava de dividir. Olha, 5.000 pessoas comeram, que não acabava de sair pão daquelas divisões. É aí que aconteceu essa multiplicação dos pães. Isso fez com que aquele amor de Deus mandasse aquela multiplicação dos pães. Então, é isso que acontece quando nós temos aquele amor para com o próximo. Olhando o lado físico, como que faz isso manifestar? Mas aí tem outro detalhe que transcende o lado físico dos 5 sentidos e também já entra no mundo, sai das 3 dimensões e entra no mundo da 4ª dimensão, 5ª dimensão. Bom, isso é um outro caso. Continuando aqui, no texto diz, a realidade, Deus, né? A realidade de Deus não é constituída apenas de mente. Por isso, o fato de mentalizarmos simples a realidade não é suficiente para despertá-la. A realidade, a pessoa fala, isso é realidade. A realidade está aqui em crise, não sei o quê. A realidade é que está doente. Isso olhando com os olhos físicos. Mas a realidade que está na Sutra, Deus é a realidade. Esta é a realidade. O que existe, o que diz de verdade, verdadeiramente é Deus. Esta é a realidade. Deus, o que vem de Deus. Esta é a realidade. E nós aqui, olhando pela coisa material, a pessoa só olha a realidade como aquilo que ela vê e tem condição de palpar. Mas isso daí é a realidade com R minúscula. Isso é a realidade fenomênica. Mas a realidade é aquilo que Deus construiu, fez e que veio de Deus, esta é a realidade. A realidade é a vida. A Deus está presente. Vida é sinônimo de realidade. A vida é a realidade. Esta é a realidade. Então, nós estamos pensando, não analisando o lado físico, mas o lado aqui transcendental. Deus, o amor de Deus, né? Pai nosso que está no céu é a realidade. O céu é a realidade. A vida é a realidade. É nesse sentido. Por isso que a realidade de Deus não é constituída de apenas mente, não é constituída da mente do cérebro, da mente fenomênica. Para sintonizar com Deus, devemos ter o sentimento de amor, que o sentimento de amor transcende o 4º sentido, 5 sentidos, transcende o amor de Deus transcende tudo que é material, transcende todas as etapas da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª dimensão. É aí que chegamos a manifestar o amor. Tá? É isso que nós temos que manifestar. Para que você possa se manifestar um sentimento de amor, é importante, por exemplo, você vai começar uma meditação, ter aquele sentimento de amor. Então, se você ler um texto, por exemplo, lições para o cotidiano. Então, o capítulo 5, quando eu li a primeira vez esse capítulo, fiquei muito emocionado. Aí, aqui consta o seguinte, fala do seu casal Watanabe, obteve a verdadeira harmonia no lar, começaram a acontecer muitas coisas milagrosas. Bom, lendo o livro, você vai ver a história do professor Watanabe. E aí um dia espalhou-se na cidade de Takada, a notícia de que qualquer pessoa seria curada se recorresse ao professor Isaburo Watanabe. Esse Watanabe, ele era milagreiro. Certo dia ele recebeu uma carta, era uma menina com palavras infantis, transmitindo mais ou menos o seguinte: minha irmã sofre de catarata, não enxerga nada e está acamada há muito tempo. Eu queria que o senhor curasse.
Como ela é cega e não pode sair de casa, agradeceria muito se o senhor viesse na minha casa e falasse com ela sobre a verdade. Olha, uma menininha do primário, deve ter 7, 8 anos para escrever uma carta assim, isso tocou muito no seu Exaburo. Aí ele foi lá e ficou muito comovida em ouvir o apelo da criança tão pequena, e chegando lá na casa ele viu uma moça de 20 anos, deitada sobre coberta suja, cheia de poeiras e fuligem, até mesmo o cabelo estava cheio de fiapos de cobertor, que mais parecia um ninho de pássaro. O rosto parecia não ter sido lavado há muito tempo e o aspecto era péssimo. O senhor Exaburo perguntou-lhe: do que você sofre? Da vista, não enxergo. E as outras partes do corpo? Não tenho nada, só o olho mesmo. E a boca? Também não tem nenhuma doença na boca. E as mãos? Estão perfeitas. Tem apetite? Tenho. E as pernas? Elas se movem. Aí o seu Watanabe falou o seguinte: se é assim, por que você fica nessa ociosidade, encolhida permanentemente sob essas cobertas? A cegueira é a manifestação do espírito que não quer ver a luz. A cegueira é a manifestação do espírito que não quer ver a luz. Tem muitas pessoas que não passam a ter problema na vista, e passam a ter catarata, não enxerga claramente, porque não quer ver o lado bom, não quer ver a luz. Então, muita pessoa muito crítica, só fica vendo defeito, então só critica. Então, o olho não tem razão para existir, então ela começa a ter catarata, glaucoma, outras coisas mais. Aí ele diz: a luz é a dádiva que preenche o universo. Você não enxerga porque seu espírito não recebe essa gratidão, essa dádiva, gratidão. Seus olhos são os órgãos que captam a luz, mas estão cerrados. Você não enxerga porque a luz dos seus olhos estão fechados. Apesar da cegueira, você está transbordante de outras graças recebidas. Aí ele foi embora. Depois, no domingo seguinte, ele estava de folga, não tinha aula, né, para dar. Aí ele foi visitá-la. Quando chegou na casa, ele disse: quem abriu a porta foi essa moça que estava cega. Após ouvir as palavras, ela: veja, professor, o senhor, graças ao senhor, eu já não sou mais cega, agradeço de todo o coração. O Watanabe ficou assustado. Então ela disse o seguinte: após ouvir suas palavras, refleti bastante e compreendi que a minha maneira de pensar estava errada. Eu me arrependi. Resolvi, apesar da cegueira, faria tudo o que estivesse dentro das minhas possibilidades. Eu possuía inúmeras graças recebidas nesse mundo, estava cercada de bênçãos de Deus, dos antepassados, dos pais da humanidade, enfim, de toda espécie de benefícios. Mas não me lembrava de retribuir nenhuma graças, só pensava no meu corpo, principalmente na parte ruim. Estava sempre insatisfeita. Mas, naquele dia, percebi que os meus pensamentos estavam errados. Senti um grande arrependimento. Mesmo sem poder enxergar, levantei-me, arrumei a cama, fui tateando, né? Guardei-os acolchoados, agradecendo-lhes por ter me dado um dia muito bom, muito tempo de sono. Depois fui à cozinha, tateando, peguei uma bacia, coloquei a água e lavei meu rosto. Depois procurei um pano do chão, comecei a esfregar o chão da cozinha, sempre agradecendo as bênçãos recebidas. Depois fui à sala. Lá estava o meu irmãozinho de 4 anos. Ele me viu e disse: Mana, como você está bonita. Devo ter parecido mais bonita, pois não lavava o rosto há muito tempo. E eu disse: Ah, maninho, você que está bonitinho, que rosto gracioso é teu. Em seguida ele sentou-se, sentei-me e coloquei-o no colo. Quando eu vivia na cama, ele não se aproximava muito de mim, mas agora ele agarrava-se em mim e brincava com alegria. Fiquei afagando sua cabeça, repetindo: você é um bom menino, você é um bom menino, que rosto lindo, você é um amor. Foi então que aconteceu algo surpreendente. Comecei a vislumbrar o narizinho dele. Em seguida, foram aumentando gradativamente as partes visíveis. E eu, professor, finalmente estava vendo tudo claro, assim como um milagre.
Graças a Deus, agora enxergo tudo. É uma bênção muito grande. Não sei a que dir, não sei como lhe agradecer. É colocando em prática, fazendo isso. Muito obrigado. Venha participar do maior evento espiritual da Seite União do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roosevelt dentro do portal da Seite no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seite Onoe de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seite Onoe do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seite Onoe Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seite Onoe do Brasil. Muito obrigado.